Seguinte, outro caso. Uma paciente de 54 anos, casada, natural lá de São Paulo, dentista. Queixa, onda de calor durante todo o dia, mais intensa da noite, ou seja, sintomas importantes. Refere que após 2 anos de ciclos irregulares, apresentou soro de menstruação há 1 ano. A partir desta data, apresenta onda de calor, insônia, depressão, comprometimento da libido, perda urinária esporádica aos esforços, dores nas pernas, medo de repouso. Tá bom o quadro dela aqui, é bastante florido, né? Uso de estriol, 1 miligrama dia, via oral, há 1 ano, de risperidona, citalopram, são medicações psicogênicas, citalopram antidepressivo, Rivotril, há 6 anos. Durante esse tempo, manteve-se em psicoterapia, durante os 6 anos em que ela fez uso da medicação. Veio ao ginecologista por sugestão do psiquiatra. Antecedentes pessoais. Não tem antecedentes mórbidos, tem a história gestacional, o último parto há 20 anos, menarca há 13 anos, ciclos regulares, usou anticoncepcional combinado por 10 anos, vida sedentária. Era tabagista, de 20 cigarros dia, há 5 anos ela parou. Antecedentes familiares. Pai morreu de infarto do miocárdio. Mãe, angina pectoris. Irmão teve tromboembolismo venoso com 50 anos de idade. Os exames laboratoriais todos normais, triglicérides, glicemia, mamografia, densitometria, que mais ou menos são os exames que habitualmente se pedem nessas pacientes, todos normais. Resumo então tudo. 54 anos, sintomas muito importantes, tratamento psiquiátrico, uso de estriol por via oral. O psiquiatra achou que ela podia rever esse tratamento com o ginecologista, encaminhou o ginecologista e o único antecedente importante dela aqui, o tabagismo que ela parou há 5 anos, e os antecedentes familiares cardiovasculares. Ok? Seguinte. Frente a essa história e exames, qual a conduta terapêutica mais adequada? Terapêutica hormonal ou de reposição hormonal, estrogestativa por via oral com dose mínima. Terapêutica hormonal com estradiol via oral. Está contraindicado o uso de terapêutica hormonal neste caso. O único esquema aceito é o não oral. Vamos responder então? Então as pessoas ficaram divididas aqui, todas as respostas, todas as alternativas mereciam respostas, mas a alternativa A e a alternativa D, elas são alternativas que receberam uma votação. Alternativa A. Está errado isso, que essa paciente tem muito, porque essa paciente tem muitos sintomas, né, faz tratamento psiquiátrico, uso antidepressivo e tem antecedentes familiares de risco cardiovascular. Né? Ela está na janela da oportunidade, a última menstruação foi há 1 ano, é um bom momento para você iniciar a terapêutica hormonal. Aliás, ela já está, a terapêutica com estriol, 1 miligrama ao dia. Eu lembrarei que o estriol não é apropriado para terapêutica sistêmica. O estriol tem uma farmacocinética de meia-vida muito curta, 4 horas, né? Então a gente teria quase que administrar a cada 4 horas o estriol, usar 6 miligramas ao dia, né? Isso fica praticamente inviável. Então o estriol, vocês veem que ele foi abandonado como terapêutica sistêmica. Essa paciente tem útero intacto, o irmão teve um tromboembolismo venoso, ela foi tabagista. Então, provavelmente, quem respondeu a alternativa D valorizou muito esses antecedentes, porque ela tenha sido tabagista. Nós sabemos que as tabagistas têm maior inativação hepática quando recebem estrogênio por via oral, né? Tem melhor aproveitamento quando recebem estrogênio por via transdérmica. Só que ela já parou há 5 anos, né? E quem teve tromboembolismo foi o irmão da paciente, né? Então, aqui ele falou terapêutica estrogestativa por via oral com dose mínima. Ela tem contraindicação de fazer terapêutica por via oral? Não, ela não tem contraindicação de fazer terapêutica por via oral. Talvez pudesse, uma alternativa melhor, ser a terapêutica transdérmica, mas ela não é o único esquema aceito para essa paciente. O único esquema aceito é o não oral, até porque pode não estar disponível
né, no esquema oral. E ela pode, no esquema não oral, ela pode não conseguir um gel, pode não conseguir um adesivo, ela pode ter no serviço público que ela está sendo assistida, uma terapêutica com dose mínima por via oral, e ela pode perfeitamente fazer uso sem que isso lhe traga prejuízo. Talvez se nós formos optar por essa paciente, a gente vai optar, né, para aumentar a segurança e para usar transplante. Mas das alternativas melhores, apenas por essa palavra único aqui, né, seria a alternativa A. Mas eu compreendo as razões pelas quais boa parte de vocês, um terço mais ou menos, optou pela alternativa D. Isso aqui, se a gente estivesse discutindo um teste para colocar na tela, essa questão não passaria, porque essas palavras único, somente, né, essas palavras quase que sempre fazem com que a gente descarte a alternativa. São contraindicações absolutas à terapêutica hormonal. Né? Terapêutica hormonal como um todo, independente de ser terapêutica por via oral ou via não oral. Então, alternativa A, doença tromboembólica aguda. Alternativa B, doença hepática grave. Alternativa C, câncer de mama recente. Alternativa D, porfiria. Alternativa E, todas acima. Isso aqui eu achei que ia dar igual aquele vestibular da faculdade que eu falei para vocês. Né? Aqui são todas as acima. Não, quem tem um tromboembolismo agudo não pode usar. Tromboembolismo não pode. Quem tem uma doença hepática grave também não pode. Né? Câncer de mama recente é a mesma coisa. A porfiria, que é uma doença que caminha com risco aumentado do tromboembolismo, também não pode. Portanto, são todas as alternativas acima. Né? Ok? Seguinte. Pode tocar próximo. Próximo. Vamos para outro caso. Então, paciente com 59 anos, menopausado aos 47, 12 anos de pós-menopausa, teve câncer de mama aos 50 anos, com diagnóstico de osteoporose. Utiliza alendronato 70 mg por semana há 5 anos. Com relação ao tempo de uso do alendronato, ela já está usando há 5 anos, qual a conduta a ser tomada? A paciente tem diagnóstico de osteoporose, não diz aqui como foi feito esse diagnóstico de osteoporose, suponho que o diagnóstico tenha sido um diagnóstico bem sintométrico, embora se ela tivesse uma fratura vertebral, isso também daria a ela o diagnóstico de osteoporose, independente de ter aferição sintométrica, de qualquer forma que ela tem o diagnóstico de osteoporose, não diz de que maneira foi feita. Então, ele está tomando alendronato há 5 anos e a pessoa está preocupada, né? Está preocupada pelo fato de estar tomando há 5 anos e ele quer saber o que fazer, qual a conduta a ser tomada. A. Estudos indicam que o uso por mais de 5 anos de alendronato aumenta o risco de fraturas. Portanto, deve-se suspender o uso. B. Sugere-se que se faça a troca de bisfosfonatos, em virtude do aumento de risco de fraturas após exposição prolongada ao alendronato. Alternativa C. Não existem evidências suficientes para que se suspenda sistematicamente o uso de bisfosfonatos após longo período de uso. Pode-se manter a medicação com controle habitual. Existem, no entanto, diretrizes que recomendam a interrupção depois de 5 a 7 anos de uso para evitar as chamadas fraturas atípicas. Alternativa D. Antes de se manter ou suspender o método, é necessária a realização de exames como densitometria óssea e raio-x de coluna para melhor elucidação do risco individual. As pessoas então ficaram divididas, quase em percentuais iguais, empate técnico aqui, entre a alternativa C e a alternativa D. Vamos começar pela alternativa. Aliás, por que é que eu estou trazendo esse caso para vocês? Foram descritas algumas fraturas chamadas de fraturas atípicas, porque uma fratura, fraturas atípicas do fêmur, eu vou descrever já qual é essa fratura. Uma fratura típica do colo do fêmur é aquela fratura do colo do fêmur, propriamente dito, ou chamada fratura transtrocantéria.
Essas são fraturas por osteoporose. Observou-se um percentual muito baixo, chamada fratura atípica em usuária de alendronato por mais do que 4 anos de uso, que são fraturas da chamada haste diafisárica, diáfise do fêmur. Né? Essas fraturas não são fraturas típicas, não são fraturas osteoporóticas, e parece ter sido identificada apenas com o alendronato, parece ser um efeito de classe de bisfosfonato. Né? E chamou a atenção, hoje já são catalogadas algumas fraturas atípicas com o uso do alendronato, e faz com que exista essa preocupação de se estender o uso